Quem aqui lembra do que nós falamos na semana passada? Quem lembra? Glória a Deus. As margens da bênção de Deus. Nós lemos que passagem bíblica? Números, capítulo 13, capítulo 14, né? E nós já lemos esse versículo na semana passada. Vamos ler novamente? Números, capítulo 14, versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, quando nele houve outro espírito, porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Amém? Então nós lemos na semana passada, né, sobre a história dos espias, que foram, né, juntamente com Calebe, e viram aquela terra, e nós comentamos, né, eu falei que a forma com qual você vê os cenários, que você vê as situações, as oportunidades se parecem com a forma que você consegue vê-las. Amém? Tudo depende da forma com qual você vê, não é isso? Então, as oportunidades, elas vão se parecer com o que você consegue ver. Todo cenário tem o seu lado ruim, mas em todo cenário você consegue ver também coisas boas, que podem te levar ao lugar do qual Deus tem para você. Amém? Você quer viver no centro da vontade de Deus, ou você quer viver nas margens da vontade de Deus? Você quer tudo o que Deus tem para você, ou você quer só a beiradinha daquilo que Deus tem para você? Amém? Hoje eu quero continuar o assunto, tá bom? Só que eu quero trazer de uma forma um pouquinho diferente, né? Que nós vimos que as oportunidades, elas se parecem com aquilo que você pode ver. E você não precisa viver na margem da vontade de Deus. Mas você também é aquilo que você vê. Amém? Amém ou não? Você é o que você vê. Se você olha para si mesmo e consegue enxergar uma pessoa derrotada, uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, você vai ser o quê? Uma pessoa derrotada, uma pessoa triste, uma pessoa desanimada. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não consegue enxergar para si mesmo, enxergar a alegria do Senhor em você, se você não consegue se ver uma pessoa alegre, você não vai ter a força do Senhor. Amém? Agora, é muito fácil estar alegre quando tem coisas alegres ao seu redor. Agora, tornar-se alegre quando as situações dizem que você tem que estar triste é diferente. Amém? E é nessa situação que você consegue alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Quando você não deixa abater-se por causa das situações. Quando você é aquilo que você vê. Se você se vê uma pessoa cheia do Espírito de Deus, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Agora, quando você deixa abater-se por causa das situações, quando você deixa desanimar-se por causa das situações, você vai ser essa pessoa desanimada e abatida. Amém? Você é aquilo que você consegue ver. Por que eu citei mais uma vez esse mesmo versículo? Vocês lembram da história, não? Calebe chegou com os espias e eles enxergaram a terra, né? Fizeram todo o relatório daquilo que foi dito para eles verem, através de Moisés. Moisés falou, vai lá, enxerga se a terra é boa, se é uma terra próspera, se é frutífera, se tem gente lá, se tem inimigo, se tiver gente lá, se as cidades são fortificadas, como elas são. E aí foi lá Calebe e os mais espias, e viram tudo aquilo, fizeram todo o relatório. Calebe enxergou a situação de uma forma positiva. Tem gente lá, tem gigante, mas esses gigantes, eles são grandes, é mais fácil ainda de derrubá-los. Amém? Enquanto os demais ficaram, não, nós perto deles parecemos o quê? Gafanhotos, nós somos pequenos, é impossível vencê-los. Se você se enxerga pequeno como gafanhoto, você será pequeno como gafanhoto. Agora, se você se enxerga um guerreiro como Calebe, você vai ser um guerreiro como Calebe. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Oh, glória a Deus. Você sabe que eu gosto de barulho. Estão conseguindo entender onde nós vamos chegar? Amém.
Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. O espírito que habitava em Caleb. Era dessa forma que ele se enxergava. Corajoso. Amém? Com intrepidez, ele não tinha medo daquilo que ele via, porque ele sabia reconhecer quem ele era em Deus, ele sabia reconhecer as promessas que ele tinha em Deus, por isso ele não deixava se abater. Quando a palavra de Deus fala, e nós vamos ler logo mais lá em Coríntios, né? A palavra de Deus fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Não examine o seu vizinho, ou não examine as possibilidades, ou não examine aquilo que está em volta de si. Não examine as situações do qual te rodeiam, mas examine-se a si mesmo. Quando você olha para dentro de você mesmo e consegue fazer uma autorreflexão de quem você é, você consegue enxergar-se quem você é em Deus. Muitas vezes, né, principalmente durante a ceia, pelo menos uma vez por mês, eu sei que todo mundo olha para dentro de si e consegue identificar aquilo que tem feito de errado, principalmente, né? Porque normalmente nesse momento a gente começa a lembrar, puxa vida, né? Será que eu posso tomar ceia? Ih, fiz isso, fiz aquilo. Eu pequei, né? Ou o desejo do pecado subiu ao meu coração. Será que eu estou nesse momento bom para tomar a ceia? Agora o fato, sabe o que é? Quando a palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo, é sinal que o homem tem essa possibilidade de poder enxergar para dentro de si e identificar-se. Identificação. Quem aqui tem uma identidade? Tem o seu registro geral? Quem aqui tem a sua? Lá no seu registro geral, tem um número que pertence a só você, não é assim? Se tiver 2 RG repetido, pelo menos, não vai comprar do nome do outro, né? Mas lá no registro geral, lá no RG, na sua identidade, você tem um número que pertence a só você. Quer saber mais do que você tem lá? Uma foto que pertence a só você. Por mais que você tenha um irmão que seja muito parecido, um irmão gêmeo, aquela foto é só sua. E tem mais uma coisa lá que é só sua, o que que é? Sua digital. Sabe o que acontece? A identidade torna você uma pessoa única. A sua identidade transforma você em uma pessoa única. Não há outro nessa terra igual a você. Não há uma outra pessoa nesta terra que seja igual a você. E aí eu te pergunto, quem você quer ser? Amém? Amém, gente? Quem você quer ser? A Bíblia diz que você é uma pessoa que nasceu para... Nasceu para quê? Vencer. Para governar. Por que Deus criou Adão? Para governo. Ele ia governar aquele lugar. Você foi criado para isso, querido. Amém? A Bíblia diz que você foi criado para governar. E quando você governa, você tem as situações aonde? Fala para mim. No controle. Você tem o controle das situações. E não as situações controlam você. Amém? Está conseguindo entender, não? Às vezes eu falo algumas coisas que parecem ser meio difícil de entender, né? Então eu preciso ter o dever de explicar melhor. Aí você vai dizer para mim assim, mas como que eu controlo as minhas situações? Tem situações que fogem do controle. Deixa eu falar para você uma coisa. As situações que se parecem, que fogem do teu controle, que você não tem gerência sobre ela, você não consegue controlar a hora que ela começa ou a hora que ela termina. Isso é gerência, não é? Gerência é quando você consegue manipular as situações. Mas tem situações que parece que você não tem gerência. Você é ingerente. Sabe o que acontece? Você nasceu para governar. Por mais que essa situação você não tenha como manipulá-la, você sabe quem você é em Deus e não se deixa abater por esse tipo de situação. Amém?
A situação que parece que vai tirar você da sua zona de conforto, que vai tirar você do seu lugar prazeroso, ou vai tirar o controle das suas mãos. Independente se essa situação não for controlável, Deus disse que você nasceu para controlar, para governar. Isso não pode tirar a tua paz, querido. Isso não pode deixar você se abater, tirar você do lugar do qual Deus te colocou. Amém? Quer ver mais uma coisa que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim: ame o teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Significa que você deve amar uma pessoa da mesma forma que você ama a si mesmo. Agora, se você não ama a você mesmo, como você pode amar outra pessoa? Sabe onde começa o amor, querido? Amando você mesmo. Mas o que amor tem a ver com identidade? Querido, sabe o que tem a ver? A tua identidade, ela pode ser transformada pela maneira que você se enxerga. Né? Muitas pessoas andam por aí, vocês concordam, né? Acredito que vão concordar comigo. Né? Mas que andam por aí dizendo assim: ah, eu não presto para nada, ah, eu não sirvo para nada, ah, tudo que eu faço dá errado, ah, tudo que... Querido, se a pessoa olha para si mesmo dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente aquilo que ela está proferindo, exatamente da forma que ela se enxerga. E você é de concordar comigo que muitas vezes isso acontece porque ela não se empenha como deveria, porque ela não faz como deveria, porque ela não tem o comprometimento que deveria. Sabe por quê? Porque ela olha para si mesma como derrotada. Ah, eu vou fazer, mas eu sei que vai dar errado. Então é melhor que não faça, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Isso é identidade. Isso é identidade. Saber quem você é. Agora, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 7 nós vamos ler. Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, desespera eu. Amém. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 7, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, repete comigo, produz perseverança. Repete comigo, perseverança. Mais uma vez para ficar bonito agora, né? Perseverança. Ok. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá tal coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Então o que a gente entende com esse texto? A Bíblia está dizendo assim, né? Tenha alegria por passar por provações, porque nas provações que você desenvolve a perseverança. Amém? O que é perseverança? A perseverança, eu peguei aqui, ó, o significado. Perseverança é uma qualidade de quem persevera, tem pertinácia, constância, prolongação, né? A etimologia da palavra vem do latim, que vem de perseverantia,
né? Perseverança, constância, continuação, prolongação, prolongamento. Sabe o que isso significa? Tudo isso é uma pessoa que persiste, que não desiste. Se algo está definido para acabar em tal data e aquilo não acontece, ela continua até chegar ao fim. Ela não abandona, ela não desiste. Você está entendendo? A perseverança é isso. E aí você olha para dentro de você, examinando, né, a si mesmo, a tua identificação. O quão perseverante você está sendo em Deus. Sabe o que é isso? É interessante, né? Mas se não fosse muito triste, quantas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor? Pessoas que em curto período de tempo atrás estavam declarando estar completamente apaixonadas pelo Senhor e viviam uma vida, né, diante de Deus, dizendo o quanto o amavam. Cadê essas pessoas? O que leva uma pessoa a abandonar a fé? Entre muitos motivos que eu posso citar para você, que não vem ao caso neste momento, um deles é a falta de perseverança. Amém? Querido, eu não sou, né, demagogo em dizer assim, servir o Senhor é muito fácil. Eu não posso dizer dessa forma, porque realmente não é. Porque por muitas vezes nós temos os desejos do nosso próprio coração. Agora, aquilo que sobe ao nosso coração, aquilo que preenche o nosso coração, é a nossa identidade. Nós nos transformamos naquilo que está em nosso coração. Amém? Amém, não? Agora, a gente tem que entender uma coisa. O que a perseverança produz em nós? O que a perseverança produz? Quando a gente continua, né? Quando as coisas estão difíceis, a gente continua seguindo ao Senhor. Assim como Caleb, com outro espírito, perseverando em seguir ao Senhor. O que isso produz em nós? Vem a dificuldade, a gente passa por cima dela. Vem outra dificuldade, a gente continua, né? Quando o mundo diz que nós devemos desistir, nós continuamos. Quando as pessoas que estão ao nosso redor dizem que nós precisamos desistir, nós continuamos. Quando os nossos próprios desejos dizem que nós devemos desistir, nós continuamos seguindo a Deus, perseverando em seguir a Deus. Sabe o que isso produz em nós? Isso produz maturidade, completa maturidade. Amém? Isso produz justiça. Eu já preguei sobre isso alguns cultos atrás, né, no culto de jovens. Quem lembra? Sobre maturidade. Deus espera de nós que nós cresçamos, que nós amadurecemos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, né, que a vida cristã, a vereda do justo, é como a luz do amanhecer. Amém? Ela tem que ir brilhando de pouquinho em pouquinho, até que o dia seja perfeito. É isso que Deus quer de nós. Que todos os dias nós cresçamos, que todos os dias nós amadureçamos, que todos os dias nós possamos dizer que estamos mais maduros. O leite espiritual é para crianças. Amém? Mas nós necessitamos de comer algo mais sólido. O amadurecimento só aparece, ele só é produzido nas nossas vidas quando nós perseveramos. Amém? Talvez estou falando muita informação ao mesmo tempo, né? Está conseguindo acompanhar? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. Se você está acordado também, diz um amém aí. Aleluia. Maturidade. Novamente, examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. O quão maduro você está em Deus?
O quanto você tem crescido na tua vida espiritual. Sabe o que acontece, querido? Nós temos vivendo um tempo de apostasia, que nós olhamos para as coisas materiais e esquecemos de olhar com os nossos olhos espirituais. E esquecemos de olhar para as coisas no espírito, o que tem acontecido no mundo espiritual. E aí não conseguimos enxergar as ciladas do diabo, o quanto o diabo tem tentado contra a tua vida, o quanto o diabo tem tentado tirar você dos caminhos do Senhor. Agora, se você não persevera, você deixa se abater. Amém? E aí, nós continuando o texto, nós vemos ali falando sobre a dúvida. No versículo 6 diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Como é a onda do mar? Ela vem e vai. Não é assim? Uma hora ela está, outra hora ela não está mais. Uma hora ela vem, né, com aquela torrente, aquela coisa gigantesca, né, aquela onda gigante, não é assim? Ela bate na areia e acaba. Termina. A dúvida faz isso no teu coração. Enquanto a perseverança produz maturidade, enquanto a perseverança, né, te leva mais próxima do Senhor, enquanto a maturidade muda quem você é, torna a sua identidade diferente, a dúvida, ela faz você desistir. E tem mais uma coisa, a dúvida retarda aquilo que Deus tem para você. Quando você duvida, você está retardando as bênçãos de Deus. Amém? Porque Deus não pode derramar algo sobre uma pessoa que nem tem certeza daquilo que ela acredita, daquilo que ela quer. Como Deus pode abençoar você, se você mal sabe aquilo que você quer de verdade? Você está entendendo? Como Deus pode derramar algo sobre a tua vida, se você não está preparado para receber? Se você não for maduro o suficiente para receber aquilo que Deus tem para você naquele momento, você vai retardar a bênção do Senhor. Certo ou errado? Amém? Aquele que tem dúvida, ele é inconstante. E lá no versículo 17 de Tiago diz que Deus, ele não é inconstante. Tudo que tem de bom, tudo que provém de bom, todo dom perfeito, vem dos céus, vem do alto. Porque Deus, ele é perfeito em sua glória. E Deus, ele não é inconstante. Amém? Aí eu volto lá para o tema de novo. Você é aquilo que você vê. Quando você olha no seu espelho, né? O que você vê no seu espelho? Eu até já brinquei aqui antes, né? Quando eu me olho no espelho, eu consigo ver um rapaz muito elegante, bonito, né? Também, né? Humildemente falando, né? Agora, o que o espelho me mostra é o que está aqui fora. O espelho não me mostra o que está aqui dentro do meu coração. Mas eu preciso enxergar com os meus olhos espirituais. Eu preciso enxergar o que tem dentro de mim. Amém? Se houvesse a possibilidade de existir um espelho que te mostrasse quem você é no seu interior, o que ele mostraria? O que ele mostraria? Ele mostraria uma pessoa perseverante, ele mostraria uma pessoa com fé, ele mostraria uma pessoa que não duvida das promessas do Senhor, ele mostraria o quê? Ou ele mostraria uma pessoa inconstante, uma pessoa derrotada? O que ele mostraria para você?
Lá no versículo 12 de Tiago ainda, diz assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Amém? Coroa da vida, está falando do que, querido? Hã? Coroa da vida está falando do quê? Salvação. Então aqui nós acabamos de derrubar o mito de que, uma vez salvo, sempre salvo. Eu recebi e disse ao Senhor Deus: eu te recebo como único, suficiente Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, pronto, acabou-se, estou salvo. Isso não existe. Porque você recebe a salvação, mas só vai receber essa salvação se você perseverar nisso. Se você perseverar acreditando na salvação. Se você perseverar seguindo ao Senhor. Amém? Você precisa continuar perseverando em seguir ao Senhor. Porque uma vez que você desiste de seguir ao Senhor, a palavra de Deus está dizendo, querido. Se você desiste de seguir ao Senhor, a coroa da vida não é para você, porque você não é perseverante. Você não perseverou. Você está entendendo? A salvação, ela está atrelada à sua fé. A salvação, ela está atrelada na sua perseverança em seguir a Deus. Amém? No livro, não precisa abrir, tá? No livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 e 16, diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Olha o começo desse texto, diz assim, ó: vês aqui, hoje eu tenho proposto. Quando você propõe, você está dando uma escolha. Não é uma obrigação, é uma proposta. Ele começa dizendo assim: vês aqui, que tenho hoje proposto a vida e o bem, ou a morte e o mal. A escolha é de quem? Sua. Deus, ele propõe para você a vida ou o bem. Entenda uma coisa, quando a palavra de Deus fala a vida e o bem, também está relacionado à vida pecaminosa, porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus está dizendo assim: eu proponho para você a vida, você seguindo o bem, você fazendo o bem, você seguindo os meus caminhos, os meus estatutos, os meus mandamentos. Ou, se você quiser, você pode escolher o mal, faz o que é errado, e o salário disso é a morte. A escolha é sua. E novamente eu pergunto para você, quando você se olha naquele espelho imaginário no qual você vê o seu interior, quem você vê? Você vê a pessoa que escolheu a vida, que escolheu o bem, ou escolheu o pecado, ou escolheu a morte? Querido, às vezes, a gente traz uma mensagem, né, como essa, e as pessoas começam a imaginar assim: não, mas eu estou aqui, então significa que eu escolhi a vida, eu escolhi o bem, né? Eu não sou o pecador. Mas, querido, sabe como é que as coisas começam a acontecer? Elas são sutis. O demônio, o diabo, ele começa a inserir as coisas de uma forma sutil na tua vida. Sabe por quê? Porque se o diabo aparecer para você, né, com aquela forma de diabo que a gente pinta, chifrudo, feioso, né, fedendo enxofre, você vai olhar para ele e vai dizer o quê? Parta-se de mim, né, filho de chocadeira, coisa feia. O diabo não, ele aparece para você de forma sutil. E ele começa a minar, ele começa a subir coisas ao teu coração. A palavra de Deus fala que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio, né? E a gente começa a identificar algumas pessoas proferindo coisas que nem sempre é aquilo que a gente quer que faça, né? Mas se a boca está falando, é porque tomou conta do coração.
Se as suas palavras são palavras de maldição, significa que o teu coração está cheio de maledicência. Amém? Se a tua boca fala de desânimo, se a tua boca fala, né, o quão desesperado e desanimado você está com a sua vida, assim você será, porque o teu coração já está cheio disso. Deus, ele deu essa opção. Agora, sabe o que é mais maravilhoso? Deus diz assim, ó, você tem a opção da escolha, da vida ou da morte, do bem ou do mal. Porventura, porquanto, te ordeno hoje, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos céus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas. Para que vivas. Que te multipliques. Sabe o que significa isso, querido? A gente pensa só de uma forma literal, né? Vamos seguir os estatutos de Deus, que eu não vou morrer, amanhã eu não vou estar no caixão, né? Vamos multiplicar, vamos encher a terra, né? Foi isso que Deus ordenou, né? Eu já estou fazendo a minha parte, já tenho 3 filhos, né? Agora, sabe o que a palavra está dizendo? Ela está dizendo assim, ó, para que você viva, espiritualmente falando. Para que você multiplique filhos espirituais, discípulos. Amém? Deus quer de você, e aí a gente volta lá no tema. Você é quem você enxerga. Você é quem você vê. Agora, o que Deus quer de você é que você seja exemplo para outras pessoas. É isso que Deus quer de você. Que você faça discípulos. Não é isso que a palavra fala? Fazei discípulos, não é assim? Para você fazer um discípulo, o discípulo se parece com quem? Com o seu discipulador. Querido, se você não consegue enxergar para você mesmo como uma pessoa, como um homem, como uma mulher de Deus, nem comece a fazer discípulos, que vai ser uma geração podre. Não é verdade? Pessoas inconstantes. A tua fé tem que ser fortalecida na rocha. A tua fé tem que ser fortalecida no Senhor. Você precisa ser uma pessoa constante, caminhar nos estatutos do Senhor, caminhar perseverando em seguir ao Senhor. E os seus discípulos serão iguais a você. Serão pessoas que não desanimarão, serão pessoas que não desistirão, porquanto se parecem com você. Amém? Provérbios, capítulo 4, versículo 4. Não precisa abrir. Coloca aí, Nina, para o pessoal acompanhar aqui no telão. Não precisa abrir. Provérbios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: e ele me ensinava e me dizia, retenha o teu... Repete. Retenha o teu... Vamos falar mais bonito? Retenha o teu coração. As minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Vive. Gente, a gente está falando aqui, espiritualmente falando. Amém? Chega, né, dos The Walking Dead na igreja. Pessoas mortas espiritualmente. Para viver, espiritualmente falando, você precisa guardar o teu coração. Guardar aquilo que sobe ao teu coração. Se aquilo que está no teu coração, se você é o reflexo daquilo que está no teu coração, o teu coração tem que estar fundamentado no Senhor. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio dos frutos do Espírito. Amém? Se você tem o teu coração cheio do Espírito Santo de Deus, os teus frutos serão quais? Vamos lá, gente, ajuda aí. Os frutos, os frutos do Espírito, né? Que são amor, benignidade, bondade, longanimidade,
Domínio domínio próprio, aleluia. Né? Quem que precisa de domínio próprio? Glória a Deus. Os frutos do Espírito vão frutificar na tua vida quando o teu coração estiver cheio do Espírito. Né? Lembrando da minha esposa, simples assim. O que tem subido ao teu coração? Eu lembro, uma vez, eu acho que, se eu não estou enganado, foi o pastor Samir, que falou desse exemplo uma vez aqui na igreja, do elefante. Foi você? O elefante que fica amarradinho no toquinho? Foi. Quem lembra disso? Gente, vocês já viram o tamanho do elefante, não? O bicho é grande, não é? Na natureza, quando ele passa com a sua manada, ele sai arrancando árvores da frente. A sua tromba tem uma força indescritível, é muito forte. Agora, quem já foi num circo, né? Hoje em dia não existe mais, né? Mas eu lembro quando eu era criança e ainda tinha animais nos circos, né? Você passava pelo elefante, ele estava amarrado num toquinho desse tamanho, assim, no chão. Olhando para aquilo, você acha um absurdo. Falei, mas se esse bicho quiser arrancar isso aí, né? Ele só dá uma patadinha e arranca tudo esse treco e mata todo mundo que quiser, né? Agora, sabe por que um elefante daquele tamanho fica amarrado num toquinho daquele tamaninho, não? Porque ele não sabe a força que tem. Porque ele foi condicionado àquilo. Quando o elefantinho é um bebezinho, sabe o que acontece? Eles separam ele lá para o circo, né? E aí eles prendem aquele animal lá no toquinho, né? Só que um toquinho um pouquinho diferente, né? Chumbadinho no chão, com uma corrente, né? E ele é só um bebê elefante, ele não tem toda a força ainda que ele deveria ter. Mas acontece que dali ele não consegue sair mais, né? Ele vai, vê que a sua patinha, né, tá presa ali e não consegue sair do lugar. Agora, olha o que acontece. Ele começa a ficar condicionado àquilo. E ele vai crescendo. E aquele toquinho já passa a ser um toquinho normal. A corrente já pode ser até uma corda. Sabe por quê? Porque quando ele olha para aquilo, quando ele olha para aquela corda, ele diz assim, essa corda é mais forte que eu. Aquele toquinho é mais forte que eu. Mal sabe ele o tamanho da força que ele adquiriu. O quão poderoso ele é. Mas ele está condicionado. Ele não consegue olhar para dentro dele mesmo e dizer assim, eu sou forte. Ele não consegue entender qual a sua identidade. Ele não consegue ser quem ele é. Por quê? Quando ele olha para aquele toquinho, ele diz assim, aquele toquinho é mais forte do que eu. Ele não consegue se enxergar. Está me entendendo, não? Muitas vezes nós somos assim. Se a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos e ver quem nós somos em Deus, qualquer dificuldade parece ser muito maior do que ela parece ser. Qualquer dificuldade parece ser muito maior do que ela realmente é. E aí você consegue olhar para aquela dificuldade e dizer assim, eu não consigo. Eu não posso sair daqui. Eu estou limitado. Né? Ou como Caleb e os espias olham para aquele gigante e dizem assim, eu sou como gafanhoto. Eu nunca conseguirei passar por ele. Mas por que os espias achavam dessa forma? Porque eles enxergavam os gigantes, se diminuíam como gafanhotos, mas esqueciam das promessas de Deus para a vida deles. Amém? Aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que você tem em Deus, é muito maior do que qualquer plano do inimigo para te derrubar. Posso ouvir um amém, igreja? Vou falar de novo para ver se você entende, né? Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus prometeu para você, é muito maior que qualquer ação do inimigo para te derrubar. Oh, glória a Deus.
Deus te fez para perseverar em seguir ao Senhor. Te fez para vencer, para governar, para vencer as batalhas, para colocar os gigantes no chão. Deus te fez para amadurecer todos os dias. Amém? Se coloca de pé nesse momento. Você é o que você vê. Aleluia. Feche os teus olhos um pouquinho. Vou pedir para você fechar os teus olhos para que você não desvie o seu olhar para nada, que você não se distraia. Só por isso. Feche os teus olhos. Como você tem se enxergado diante de Deus? Ou melhor, como você tem se enxergado diante de todas as situações? Sabe, querido, principalmente quando vai chegando essa época do ano, quando vai dando dezembro, a gente olha para nós mesmos e a gente começa a ver tudo aquilo que a gente não fez. Porque no começo do ano, a gente começa a prometer as coisas. Falou, esse ano eu vou começar com o pé direito. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou orar todos os dias. Esse ano eu vou me aproximar mais de Deus. Esse ano eu vou começar a minha dieta. Esse ano eu vou estudar. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daí chega dezembro, chega essa época, sabe o que começa a acontecer? Tenho só mais um mês, né? E agora? Eram 10 quilos? Em um mês, é impossível. E chegou, não tenho um mês só para fazer tudo aquilo que eu prometi. Deixa eu ver, era para ler a Bíblia inteira. Eu li um capítulo, eu tenho que ler 66 livros. Você começa a perceber as coisas que você não fez. E aí começa a bater aquele sentimento de cansaço, Puxa vida, mas é que eu cansei tanto, foram tantas batalhas esse ano, tantas dificuldades, tantas lutas, O capiroto me encheu o saco esse ano. Foi tantas batalhas, foi difícil. Me sinto cansado. Me sinto desanimado. Puxa, já não tenho mais ânimo para orar, Deus. Já não tenho mais ânimo nem para ler a Bíblia. Imagine ler ela inteira em um mês. Você começa a olhar para você e começa a se enxergar como? Cadê o homem de Deus perseverante? Cadê a mulher de Deus perseverante? Que persegue ao Senhor, que persevera em seguir ao Senhor. Cadê a maturidade que você tem alcançado durante todo esse tempo em Deus? Eu sei que às vezes nós como adultos, às vezes fazemos coisas que, estou falando por mim pelo menos, Criancice, essa é a palavra. Não deixe ações de crianças tomar conta da sua maturidade. Você é aquilo que você vê. Você é da forma que você se enxerga. Se você se enxerga uma pessoa que não consegue progredir, que não consegue vencer, você não vai progredir, não vai vencer. Se você tem se enxergado dessa forma, Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar a sua identidade. Se você tem se enxergado cansado, desanimado, imprudente, Deus te dá a oportunidade hoje de você abrir os teus olhos espirituais e enxergar para dentro de você quem você é de verdade. E se essas coisas têm subido ao teu coração, se essas coisas têm tomado o lugar de Deus no teu coração, você tem a oportunidade hoje de lembrar-se de quem você é em Deus,
daquilo que Deus te criou. E aí você começa a lembrar de todas as frases que você já disse a Deus antes. Deus, eu fui criado para te louvar, eu fui criado para te adorar. Deus, eu fui criado para vencer. Deus, eu fui criado para acabar com o inferno, para tirar as pessoas de lá. Eu fui criado para ser pescador de homens. Eu fui criado, Deus, para cumprir o meu chamado de levar as boas novas a toda criatura. Deus, eu fui criado para cumprir o teu ministério em minha vida. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Comece a orar ao Senhor nesse momento. Comece a colocar diante de Deus como você se enxerga. Como você tem se enxergado. Ah, Deus, eu me enxergo um pecaminoso, um iníquo que não consigo vencer. Querido, eu vou falar para você, com a graça de Deus, se o teu coração estiver cheio do Espírito, os frutos do Espírito vão frutificar na tua vida, e você vai vencer. Você vai vencer o pecado, você vai vencer o engano na tua vida, porque você tem sido enganado pelo diabo, e você é muito mais do que vencedor. Aleluias. Quem aqui é mais que vencedor em Deus? Levanta a tua mão aí. Quem aqui é mais que vencedor? Fala assim: Deus, eu estou aqui. Chama a atenção de Deus aí. Balança a mãozinha para ele assim: Deus, eu estou aqui. Eu sou mais que vencedor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, eu coloco a tua igreja nesse momento diante do Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor. Pai, que o Senhor possa estar nesse momento, Pai, revelando, mostrando a cada um, fazendo subir ao coração de cada um, Pai, tudo aquilo que o Senhor fala que nós somos através da tua palavra. Somos mais que vencedores, somos criados e feitos para governar, que estamos acima de qualquer situação, porque por mais que as situações sejam ingerenciáveis, Pai, nós sabemos de quem nós somos em Deus, e sabemos que a vitória é certa no nome de Jesus. Ei, e assim como Caleb enxergou aqueles gigantes como uma oportunidade de vencer, assim nós somos em Deus, assim nós queremos ser, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Ei, santo, santo Deus, em nome de Jesus, Pai, começa a trazer o coração da tua igreja nesse momento, começa a fazer subir o coração da tua igreja nesse momento, quem nós somos em Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E assim como vimos na semana passada, que as situações, que o cenário das situações mostram as nossas oportunidades, que as nossas oportunidades se parecem com aquilo que nós conseguimos ver. Pai, nós queremos ser também quem nós enxergamos, quem nós somos em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a tua igreja, Pai, que todo sentimento de desânimo, de angústia, todo sentimento de derrota, possa estar caindo por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, Santo Deus, pois tudo que eu sou, ei, Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Só a ti, Deus, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti.